Oi, gente! Meu nome é Helena e hoje eu vou falar sobre o livro The Winter Witch, da Paula Braxton. Esse livro é um romance de época e eu li agora, em maio, para o desafio I Dare You. E eu gostei bastante da experiência que eu tive com ele. Eu comprei ele sem saber do que se tratava, numa promoção de livros por quilo. Então eu achei a capa legal, dei uma lida na sinopse e resolvi ler. Como a maioria dos livros aqui, eles têm a opção sempre de um livro mais barato e o livro de capa dura, mas aquele dia era livro por quilo, então não tinha especificamente essa diferenciação. Então eles sempre vêm com uma jacket e a capa mesmo geralmente é bem simples, só com o nominho do livro aqui do lado. Bem bonita a edição dele. Eu li esse livro em inglês e ele ainda não tem tradução para português. Tem um livro da Paula Braxton em português, que é A Filha da Feiticeira, que provavelmente agora eu vou ler, porque eu gostei muito da leitura desse livro, então fiquei interessada em ler os outros livros da autora, mas esse em especial ainda não tem em português. Ele conta a história da Morgana, que é uma moça que não fala desde criança, desde que o pai dela saiu de casa, e a mãe dela arruma o casamento dela com o Kai, que eu não sei explicar direito essa profissão em português, mas ele é como se fosse um vaqueiro. E para ele conseguir essa profissão do vaqueiro principal da cidadezinha onde eles moravam, ele precisava ser casado, porque ele levava não só o gado dele, mas de outras pessoas da cidade, bem como posses dessas outras pessoas, até Londres, na Inglaterra, uma cidade mais movimentada, para vender tudo isso e trazer o dinheiro para as pessoas sobreviverem ao inverno. E essa pessoa precisava ser casada porque, como ele mexia com muito dinheiro, então ele precisava ter um motivo para voltar para a cidade, né? Então por isso que era obrigatório para essa profissão uma pessoa ser casada. O Kai já tinha sido casado antes, mas acabou ficando viúvo e, né, ele gostava muito da primeira esposa dele, mas ele precisava casar por conta dessa profissão que o vô dele já tinha sido, o pai dele já tinha sido e ele queria seguir. E acaba encontrando a Morgana numa dessas viagens que ele faz e aí se arruma o casamento. A relação entre a Morgana e o Kai é bem interessante da gente ir acompanhando como que ela vai sendo construída. Porque imagina a dificuldade de você casar com uma pessoa que não fala e que você, assim, não tem muito contato. Ele conviveu com ela umas três visitas antes de casar, então eles mal se conheciam. E ela também desesperada por estar indo por uma cidade nova, ficando longe da mãe dela, que ela gostava muito, e, né, sem poder também expressar as vontades dela, já que ela não falava. Aos poucos, ele vai apresentando ela para as outras pessoas da cidade, todo mundo sempre com um olhar meio não de muitos amigos. E só que ela, além de tudo, além de não falar, a Morgana às vezes faz coisas estranhas acontecerem. Então, por exemplo, quando ela fica com muita raiva, começa a dar umas ventanias, derruba o café em cima da pessoa que ela tá com raiva. Então ela tem, assim, alguns poderes que aos poucos o livro vai falando um pouco mais sobre isso, só que ela não conta isso pra ninguém, a mãe dela sabe, mas nem com a mãe dela esse assunto era falado, era uma coisa bem escondida que todo mundo que conhecia ela por um tempo desconfiava, porque coisas estranhas sempre aconteciam ao redor dela, sem atingi-la, mas ficava tudo muito velado. E quando ela vai para essa outra cidade, ela acaba vivendo algumas situações mais que colocam isso à prova, vamos dizer assim, algumas afrontas, algumas pessoas que incomodam ela de um jeito que ela não entende, e a história se desenrola em torno disso, né? Em torno do relacionamento dela com o Kai, de como que isso vai sendo construído, de como que vai acontecendo o casamento deles, em torno dela com as outras pessoas da cidade que parecem não gostar muito dela, mas de uma certa forma parecem querer fazer um mal para ela de alguma maneira, e dela se reconstruindo nessa nova vida. Não vou falar muito mais que isso para não dar nenhum spoiler do livro. Foi uma leitura muito gostosa de fazer. A janela tá aberta, fica barulho, né? Fecha essa janela aí, por favor.
Eu gostei muito da leitura desse livro, né? Por ser um livro em inglês, geralmente, como eu já comentei em outros vídeos, eles demandam um pouquinho mais de concentração da minha parte, mas a leitura fluiu com mais facilidade do que eu esperava. Geralmente também por ser um livro em inglês eu acabo cansando um pouco de ler, então eu não consigo ler tanto tempo em seguida, mas chegou um momento do livro que eu não conseguia mais parar de ler, né? Que ele venceu esse cansaço, ganhou o interesse por saber o que acontecia na história. A narração ela é dividida entre o ponto de vista da Morgana e do Kai, mas quando é pelo ponto de vista da Morgana é em primeira pessoa e quando é do ponto de vista do Kai é em terceira pessoa. Eu gostei bastante do jeito que ela constrói assim a história das personagens, porque o Kai vai lembrando de coisas que ele já passou, a Morgana também, então nós vamos nos aproximando cada vez mais dos personagens por conhecer a história deles e o jeito que elas se desenrolam até chegar ao que eles são hoje. A gente vai entendendo o que fez com que eles fossem do jeito que são. As outras personagens que vão aparecendo na história também vão ganhando uma importância. Então tem a moça que trabalha na casa do Kai, que acompanha ele desde muito tempo e que vai entendendo um pouco mais sobre a Morgana e ajudando ela a se entender também e a se aceitar. A trama vai gerando conflitos assim inesperados, vão acontecendo coisas que realmente vão nos chocando, nos surpreendendo, que a gente quer saber como que se resolve, como que aquilo que aconteceu e como que ela vai conseguir arrumar tudo no final, né, digamos assim, no fim do livro. A única coisa, talvez, que eu tenha para falar de negativo no livro é que algumas coisas eu achei que ficaram mal resolvidas, mas no sentido de que quando elas aparecem, é dada uma importância muito grande para elas, como se aquilo tivesse um poder gigantesco. E depois elas ficam meio sem importância ali no meio da história. Elas, no fim, parece que não serviram para nada. Então, só isso que eu achei que algumas partes ficaram mal explicadas, na verdade. Ou não deveria ter dado tanta ênfase para isso a primeira vez que apareceu. O que mais eu posso dizer de você, livrinho? Fala o final. Bom, é isso. É um livro que eu recomendo, é uma leitura muito gostosa. Eu não leio muitos livros de romance de época. A propósito, nem lembro qual foi o último, mas foi muito gostoso de ler. Ele fala um pouco da sociedade. Desculpa, eu tentei não. Não tem problema. Obrigado. Ele fala um pouco da sociedade da época, mas ele não fala exatamente a data, nem o ano, né? Só dá pra saber assim que é o século XIX. Mas ele vai dando algumas características de como eles são, do que são importantes, de coisas que eram importantes. De coisas que eram importantes para as pessoas daquela época, né? O modo de se vestir para ir, por exemplo, na missa no domingo, onde todo mundo tinha que ir, não importava se estava morrendo ou não, tinha que dar um jeito de aparecer e de mostrar que estava tudo bem, que, né, para ser aceito nessa sociedade. Então, ele constrói isso de um jeito legal, apesar de não ser o enfoque dele, porque como a Morgana aqui, né, tem esses poderes, acaba levando o livro um pouco para esse lado da história, né? Como eu já disse, o romance entre os dois e esses poderes que ela tem e que outras pessoas da cidade para onde ela vai também têm. Então ela acaba caindo ali num lugar muito perigoso para ela, onde ela tem que aprender a lidar com algumas coisas para se sair bem. Se você conhece o livro ou já leu A Filha da Feiticeira da Paula Braxton, deixa aqui para mim nos comentários para eu saber. Me acompanha nas redes sociais, onde eu tô sempre postando coisas dos livros que eu tô lendo. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigada pela companhia e até mais!